Iniciando a gravação, então vamos tratar de um problema. Ele vai ser um pouquinho mais demorado. Então eu vou lá e eu vou ler esse exercício. Então nós temos a partícula A de carga 300 microcoulomb, está na origem. Nós temos uma partícula B de menos 600 microcoulombs e ela está a uma distância 4, ou seja, no ponto 4 metros, 0, ou seja, então ela está sobre o eixo X a uma altura de 4 metros. E a partícula C de carga 100 microcoulomb está no ponto 0, que é em x igual a 0, em y igual a 0, e a uma distância 3xy. Ah, que legal, eu fiz uma besteira aqui, tudo bem. Então, aqui está em x, a uma distância de 4 metros, e a uma distância 0. E aí, depois, nós temos a partícula C, que ela está no ponto 0, 3 metros. Então, em x, 0, então a distância de 3 metros. Então, nós vamos aqui para a nossa próxima página e vamos aqui fazer a disposição de onde está, eu digo o contrário. Uma coisa aqui, ok, aqui não vai ter jeito, deixa eu dar um Ctrl Z. Só fazer uma coisa. Então, aqui, ó, voltando aqui, vamos inserir uma forma. Nós temos uma forma aqui que vem para cima, e depois nós temos uma outra forma que vem para cá. E aí, nós vamos olhar o exercício anterior, nós vemos o seguinte, nós temos uma partícula A de 300 microcoulomb na origem, e a partícula B está em 4 metros 0. Então, e a C está 0,3 metros. Então, a gente vem aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar uma caneta, e aqui, então, eu vou dizer que aqui ó, está nessa posição, tá? E aqui, a uma distância de 4 metros está QB. Então, aqui eu venho vir na caneta. Aqui está, nessa distância, está QB. E aqui em cima está QC. Vou salvar isso aqui. Ele está salvando. Então, aqui, ó, nós temos que colocar uma distância de 4 metros. Aqui nós temos uma distância de 3 metros. E aí, outro ponto importante é a gente colocar simplesmente a distância que vai desse ponto até esse. E essa distância aqui, ó, ele vai valer 5 metros. Então, a partir disso, nós temos que calcular, então, vamos ver, o que ele está nos pedindo. Qual a componente de x exercido por A em C? Então, C, 0,3 metros. Então, vamos lá. O que nós vemos aqui? Então, A em C. A. Então, eu venho aqui. A força exercida por A em C. Força exercida por A em C. Então, essa força é uma constante K que multiplica QA vezes QC sobre R ao quadrado. O R AC ao quadrado. Bem, só vou voltar ao ponto anterior. Nós temos que A é positivo e C
também é positivo. Então, o que vai acontecer? A e C, ambas são positivas. Então, vai haver uma força de repulsão. Vai ser nesse sentido. Então, a força AC é uma força no sentido Y. E essa é só força no sentido Y. Então, essa força aqui, ó, ela vai ser 9 vezes 9 vezes 10 na nona e multiplica a carga. QA. QA é 300 microcoulomb. 300 vezes 10 na 6, menos, vezes, e aí vem o valor de 100 microcoulombs. Ou seja, 100, 10 na menos 6. Tudo isso aqui dividido por uma distância de 3 metros. 3 ao quadrado. Então, a força F vai ser 9, 10 na nona, e multiplica, olha, 3 vezes 10 na quarta. Então, eu escrever aqui, ó, 3, 10 na menos 4. E aqui é 100, então isso aqui é 10 na menos 4. Divide por 9. Se eu quiser simplificar, eu simplifico este com este. Então, aqui ó, eu vou ter 3 que multiplica 10 na nona, multiplica 10 na menos 8. Então, uma força AC no sentido Y vale 30 newton. Vale 30 newton. Então, vamos ver a pergunta que ele está querendo nos dizer. A pergunta é, qual a componente X? A componente em X, FAX, ou seja, vamos lá, esse F é a Y. Então, a gente pode vir aqui, ó, e nos dizer, eu vou escrever aqui, ó, a força AC no sentido X é igual a zero. Só existe uma força no sentido Y. Então, aqui, ó, qual o componente de Y da força exercida de A em C? Então, aqui agora eu venho e digo que a força de A C no sentido Y vale 30 newton. Então, esse é o caso B. E, então, agora a gente pode olhar. Agora ele pede para calcular assim. Calcule o componente X da força exercida por B. A força B ela está em 4 em C. Então, eu teria que vir aqui. Ó. Eu teria que vir aqui. Tá bom. Eu vou ter que redesenhar isso aqui. Nós queremos aqui. Nós queremos B em C. A força de B em C. Então, eu venho aqui e eu vou ter que redesenhar isso aqui. Vamos inserir de novo. Inserir de novo. E venho aqui. Aí vou dizer aqui, de uma forma mais simplificada, que nós tenhamos. Só vou voltar a QB. QB está aqui. E aqui eu considero que está QC. Aí ele está nos pedindo, e aí depois eu venho e vou inserir uma reta. Ctrl Z. Não ficou boa, a gente refaz. A gente vem daqui. Tá bom. Imagine que aqui vai ser o QC. E aí nós temos, voltando ao desenho, nós temos aqui uma distância de 5. Então, o que ele está querendo aqui? Vamos ver o C. Encontre o módulo da força exercida por B. Então, B vale, B está de B
no ponto C. B vale menos 600. E o C vale 100. É o módulo. Ele está nos pedindo qual é o módulo da força de B em C. Então, vamos lá. C. Força de B em C. Então, nós temos que uma constante K multiplica EB vezes o módulo de QC sobre R ao quadrado. Que vale 9 10 na nona e multiplica QB. QB vale menos 600, mas em módulo é 600. 6 vezes 10 na menos 4. Multiplica 10 na menos 4. Isso aqui dividido pela distância 5 ao quadrado. Então, a força em módulo PC vai ser 9, ou 9 vezes 10, olha só, vamos fazer o cálculo mais simples aqui. 90 é 6 vezes. Então, aqui vai nos dar 90 e multiplica 6, divide por 25. Então, esse valor ao cabo e ao final vai nos dar 96 vezes 25 dividido, dá um valor de 21,6. Esse é o valor de C. Então, agora, vamos voltar lá e perguntar. Calcule o componente X da força exercida por B em C. E depois calcule a força exercida em Y, certo? Então, a gente vem aqui agora e vai perceber o seguinte. Nesse caso aqui, ó, nós temos, como são cargas negativas e positivas, então ele vai ter uma força de atração. Se a gente for falar de forma mais fria, então, a gente pode dizer que para cá, ou seja, nós temos a nossa força. Então, aqui, ó, aqui nós temos uma força DCY, e para cá, uma força FBCX. FCBX. Então, vou fazer o seguinte, aqui tem um certo ângulo θ. E aí a gente pode dizer o seguinte, vou novamente fazer um desenho aqui. Deixa eu inserir isso aqui só para mostrar um pouquinho mais simplificado. Seria até para usar esse aqui, ó. Vamos ver aqui. Para ter uma ideia aqui. E a gente vem aqui e coloca em assim. Então, olha o que acontece aqui, ó. Olha o que acontece aqui. Nós temos aqui 5, aqui 3 e aqui 4. Esse é o ponto principal. Então, aqui ó, tem um certo ângulo θ. A gente pode calcular. Vamos calcular primeiro o D. O D, ele está nos perguntando o componente em X da força exercida por B em C. Então, o D, na verdade, é essa força aqui. Deixa eu só tentar simplificar um pouquinho. A força é uma força que está vindo nesse sentido aqui. Força BC. Então, para cá, vem uma força BCX. E aqui para cima, existe uma força BCY. Ah, tá. Ele se perdeu. Vamos fazer isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Vamos só escrever de novo. Um ângulo θ. E aqui eu vou salvar isso aqui para a gente não perder. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Ó. A força que vem nesse sentido em X aqui, ó, se eu tenho essa força aqui para cima, e a minha força, meu módulo e a força total, uma parcela dela vem para cá.
E aí, se eu olhar bem, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, eu tenho uma força para cá e uma força para cá. Essa força para cá, como é um triângulo retângulo, eu posso imaginar o seguinte. Cosseno de θ é a força BCx dividida pela força DBC. Então, VBCx é igual à força VBC vezes cosseno de θ. E quanto vale esse cosseno de θ, meus caros? O cosseno de θ é esse 4 dividido por 5. Então, eu posso dizer que a minha força FBCx vai ser esse 21,6 vezes, aqui eu vou fazer o seguinte, 4, entre parênteses, 4 dividido por 5. Então, isso aqui vai nos dar, vou fazer aqui o cálculo agora, 21,6, 21,6, 4 vezes 5 divide. Vai nos dar um valor de 17,28 newton. E em E, a nossa força BCY, agora, por analogia, aqui eu tenho seno. Então, em vez de cosseno, eu vou ter seno, ou seja, o FBY é o FBC vezes cosseno, ou seno de θ é esse FBCY. Vou fazer isso aqui, ó. É FBC vezes seno de θ. Que vai valer, então, 21,6, que multiplica seno de θ. Seno de θ é cateto oposto, 3 divide por 5. Aqui vai nos dar, então, vamos lá, 21,5, 21,6, 3 vezes 5 divide, vai nos dar 12,96. E aqui nós completamos o E. E aí, por fim, ele vem aqui e nos pergunta: some os dois componentes x das partes A e D para obter como resultante da força atuante em C e, analogamente, encontre o componente y da força resultante, atuando em C. Então, se nós olharmos bem, a força em x desse primeiro caso aqui, ó, a força em x desse primeiro caso aqui é zero. A força é x. Então, a força total, ele está nos dizendo assim, os dois componentes. Então, é simplesmente a força Cx. A, B, C, D, E, F. Então, eu venho aqui e chamo de F. Então, a força F são a força PCX. É o FACX mais FBCX. Então, a força em X, FCX, é zero, mas, eu vou olhar o anterior, nós vemos que o FBC é 17,28. Então, eu venho aqui e digo que é, aqui no planeta, 17,28 newtons. Então, é a força BCX. Isso aqui vai nos dar, então, que a força em X é 17,28 newton. E agora, isso aqui é o F. E agora, F. Então, G, ele nos pede para calcular a força em Y. Agora, a força em Y, ela começa primeiro com 30. Então, 30, e daí, no outro caso, a força em Y vale, uma é 30 e a outra vale 12,96. Então, para me simplificar um pouco o cálculo, eu venho aqui e eu vou escrever que a força vai ser F C. FAC, desculpa, deixa eu só. F, 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 A, C, Y mais F, B, C, Y. E vale
30 mais 12,96. Que vai nos dar, então, 42,96 newton. Então, vem até aqui. FCY é 42,96 newton. E aí ele vai nos pedir também, ele nos pede aqui também, analogamente, encontre o componente, e aí ele pede para calcular assim, encontre o módulo e a direção da força elétrica resultante atuando em C. Então aqui, ó, a gente olhar nesse sistema aqui, ó, nós temos uma força para cima, e aí aqui nós temos também uma força atuando para cima e no sentido negativo de X. Então, se a gente for olhar, a nossa força total, ela seria, se fosse colocar essa força em X no sentido correto, essa força em X, ela seria, tá bom, eu vou colocar isso aqui em termos X e Y. Então, deixa eu escrever aqui. Nossa força é FG, FC, como vetor. Isso aqui nos é FCX mais FCY. Isso aqui é menos 17,28 no sentido I, mais 42,96 sentido J positivo. Então, aqui, meus caros, a gente pode dizer primeiro que o módulo da força vai ser raiz quadrada de 17,28 ao quadrado mais 42,96 ao quadrado. Isso aqui vai ser equivalente, então. Deixa eu verificar isso aqui agora. 17 ao quadrado, 42,6 ao quadrado, mais a raiz quadrada. Isso aqui vai nos dar 46,30. E agora o sentido. Bem, para encontrar o sentido, vou fazer uma jogadinha aqui. Isso aqui seria, vamos ver aqui. Isso aqui seria, faltando um detalhezinho importante aqui, nós teríamos uma força em X para cá e uma força em Y. Então aqui nós teríamos um sentido nesse aqui. Então aqui nós teríamos um ângulo. Então nós teríamos que calcular que a tangente de θ é 42,96 dividido por menos 17,28. Deixa eu ver quanto daria isto. Deixa eu só ver quanto é isto. Deixa eu ver quanto daria isso.
menos 68, menos 68, menos 68, menos 68, menos 68. Aqui nos daria 180, mais nos daria um ângulo de θ igual a 111,91 graus. Ou seja, nosso valor seria, se isso aqui fosse, vou pegar próximo, nós teríamos então, nós teríamos um FC, deixa eu só pegar a caneta aqui, FC seria um valor de 46,30, 46,30, um ângulo de 111,91 graus. Isso aqui dado em Newton. Então é a forma polar. Ok. Então agora eu venho e vou parar a gravação.